Como usarmos o comparativo e o superlativo em inglês? Hello there, I'm Leandro Mello, I'm your English teacher. So, we're talking about comparative and superlative adjective in this tip. Pessoal, nessa dica de hoje eu vou mostrar como usarmos as duas formas, tanto a forma comparativa e a forma superlativa, e além do mais vou mostrar aqui também como serão as formas irregulares dos adjetivos. Não existe apenas verbos irregulares, mas também adjetivos irregulares. Vamos lá para a primeira parte. Na primeira parte, primeiro vocês têm que entender que tanto o comparativo como o superlativo, ele tem três formas. A primeira forma é os adjetivos curtos, que nós chamamos de short adjectives. A segunda forma é os adjetivos longos, que nós chamamos de long adjectives. E a terceira forma é os adjetivos irregulares, que para esses adjetivos nós temos uma tabela. Bem, como é que funciona mais ou menos essas três formas? Bem simples e básico. Para os adjetivos curtos, na forma comparativa, no final dele nós acrescentamos o ER, em seguida o THEN, para fazer a comparação. Como que seria no exemplo? Nós temos o adjetivo tall, alto. Vou comparar com algo, eu uso o R no final, taller, taller, ou seja, mais alto. Quando eu uso que, aí eu uso than. Exemplo clássico. You are taller than me. Você é mais alto que eu. Segunda dica, adjetivos longos. Nós temos que primeiro permanecer com o adjetivo longo, ou seja, deixa ele fixo, só que antes dele nós temos que acrescentar o more. Um adjetivo é longo quando ele tem a partir de 3 sílabas. Exemplos, eu tenho aqui o adjetivo beautiful. Vocês podem ver que é uma palavra bem grande. Então, sempre eu uso o more, depois o beautiful. Olha o exemplo. My flower is more beautiful than your flower. Ou seja, minha flor é mais linda que a sua flor. Ou seja, há sempre nos adjetivos longos acrescentar o more. E para os adjetivos irregulares, eu tenho uma forma específica. Se o adjetivo aqui vier como good, na comparação a gente usa better ou better. Se for bad, a gente usa worse. Se for far, a gente usa further. Se for little, a gente usa less. Se for many, a gente usa more. Isso é na forma comparativa. Já na forma superlativa, nós também seguimos esse mesmo modelo de estrutura. Primeiro, o adjetivo short, comparative, o adjetivo curto, e em seguida o adjetivo long adjective. Lembrando, adjetivo short e long, agora nós estamos falando de forma superlativa, superlative adjective. E a terceira forma, aqui no painel vocês podem ver que a forma superlativa, nós temos os irregular adjective, que também tem as suas variações. Bem, na primeira forma do short adjective, nós temos que manter o artigo the. Esse artigo é muito importante de manter nas três formas. Por quê? Porque no final de cada adjetivo vai ter as variações. Por exemplo, aos adjetivos curtos, mantenho the e acrescento est no final do adjetivo curto. Exemplo, eu tenho aqui o adjetivo old, velho. The oldest. Permaneceu com the e acrescentou est no final do adjetivo. Se eu tenho velho, the oldest, o mais velho. Para os adjetivos longos, eu permaneço com o artigo the e acrescento a partícula most. Em seguida, permanece com o adjetivo longo. Exemplos.
eu tenho important, important, the most important. Certo? Sempre nessa estrutura. Exemplos eu tenho: John is the oldest brother. John é o irmão mais velho. English is the most important subject. Inglês é a disciplina mais importante. Ou seja, sempre deixando isso de forma superlativa, superior, maior. E se cair algum adjetivo irregular, nós temos as seguintes formas: good, the best, que surge a expressão que é o best friend, né? The best friend of the world, expressão popular. Bad, the worst. Far, the farthest. Little, least. E many, most. Vocês podem ver que alguns deles mantêm o artigo. Tá? Fique ligado na dica de hoje and good practice.